Boa noite. Tudo bem com vocês? Bem. É um prazer imenso estar aqui, nesta casa, diante de pessoas queridas, Paulinha, tudo bem? E eu fico muito satisfeito e muito grato a Deus por mais essa oportunidade. Eu relaxei tanto que sumiu tudo. Culpa sua. Meus amigos, eu vou começar a minha fala. Eu vou trazer uma mensagem para vocês que consta lá do Evangelho segundo o Espiritismo. É a última mensagem deles, do tempo. Batam e vos abrirá. Pedis e obtereis. Tá lá. Eu não sei se os espíritas focaram naquela mensagem, mas ela é contundente. A gente vai ficando mais velho, o cérebro perde um pouco a dinâmica, mas ganha um pouco de concentração, fica mais focado. E lá está escrito o seguinte: assim diz o Espiritismo aos espíritas de hoje: não violenteis a consciência de ninguém. Não forceis a ninguém a abandonar a sua crença para abraçar a vossa. Não lançais anátema contra aqueles que não pensam como vós. Abraçai aqueles que vos buscam e deixai em paz aqueles que vos rebelem. Lembrai-vos de Jesus quando disse: outrora o céu fora tomado pela violência, hoje pela brandura. E é esse o nosso objetivo aqui hoje. Não tenho a menor intenção de esclarecimento de vocês, que vocês abracem aquilo que eu vou dizer, porque eu sei que cada um pensa da sua forma, vive da sua forma, age da sua forma, aceita da sua forma, discorda da sua forma e assim por diante. A gente sabe disso. Então a gente tem que entregar uma mensagem e confiar em Deus, para que Ele saiba pegar essa semente e fazer com que ela germine, floresça e frutifique na hora certa. Isto se houver nesta semente merecimento. O tema que nós vamos falar hoje, sobre a lei circular, talvez seja a primeira e última vez que vocês ouvem esse tema numa casa espírita. É muito difícil da pessoa embarcar nesse tipo de pensamento. E ele foi retirado de duas formas de pensamento. Uma totalmente espiritista, porque ela veio do livro O Grande Enigma, de Leon Denis, um dos apóstolos da doutrina espírita, e a outra foi tirada do livro de Pedro Molde, A Grande Ciência, ditado pelo Espírito Sua Voz. Mas, como o grande parte do movimento espírita não considera o balde como espírita, para evitar qualquer tipo de constrangimento, vamos então vincular a mensagem do Espírito Sua Voz como sendo uma mensagem espiritualista. Mas no final, vocês verão que as duas se fundem no mesmo propósito. Por que então falar da lei circular? Porque a lei circular preside todos os movimentos do mundo, todas as evoluções da natureza e da história da humanidade. Todo
Todo ser gravita em um círculo. Toda vida descreve um circuito. E a história do ser humano se divide em ciclos. Os dias, as horas, os meses, os anos e os séculos rolam na órbita do espaço e do tempo e renascem. Porque o fim, se é que há um fim, é de precisamente retornar ao princípio. As nuvens, as águas, os ventos, as flores, a luz têm o mesmo destino. Os ventos retornam pelas mesmas órbitas às cavernas misteriosas de onde procedem. O vapor d'água sobe às alturas, formando nuvens, grandes oceanos que deslizam sobre nossas frontes. E essas nuvens que deslizam no céu, verdadeiros mares móveis, se fundem em chuvas e tornam a ser os rios regatos que já foram. Assim acontece com os rios como o Rodão, o Reno, o Danúbio, o Volga, que já deslizaram sobre nossas cabeças antes de correrem em nossos pés. Porque esta é a lei da natureza e da história da humanidade. Todo ser já existiu, renasce e sobe, envolvendo-se numa espiral cujas órbitas vão se aumentando cada vez mais. É assim que a história da humanidade vai ganhando o caráter universal. Leon Denis. Não haveria bom senso de minha parte modificar os escritos deixados por Denis sobre esse tema, porque o risco seria iminente de intoxicarmos o maravilhoso pensamento do apóstolo do Espiritismo. Mas vocês sabem, a natureza humana é assim, sempre ávida por discorrer, mesmo quando a ideia lhe foge à sua capacidade de compreensão. A vida universal é cíclica. São elos que se unem no equilíbrio extraordinário. E mesmo quando o caos prevalece diante das ilusões humanas, a ordem prevalece. E tudo segue seu curso com inalterável harmonia. Todos os círculos partem do círculo central, Deus, e a Ele tendem a retornar, porque esta é a força, o pensamento e a vontade do Criador. O nosso objetivo central hoje é demonstrar para vocês todos os ciclos da existência humana e caracterizá-los, dando a eles um aspecto vibrante e delicado, demonstrando seu verdadeiro significado. Vamos falar simplesmente, bem simplesinho, sobre a infância, sobre a mocidade, sobre a maturidade, sobre a velhice e sobre a morte, encerrando assim os ciclos da existência humana e seu verdadeiro objetivo para com o Espírito, o nascimento. A união entre o Espírito e o corpo se inicia na concepção. Na concepção. E vai se completar por ocasião do nascimento. É o princípio energético que envolve, que liga o espírito ao germe. E esses laços vão se apertando cada vez mais, até se completar. E isso acontece quando a
criança vê pela primeira vez a luz do dia na terra. É o início da vida, a exuberância, a plenitude, a força, a potência, mas ao mesmo tempo necessidade de proteção. Por quê? Porque neste princípio o Espírito não consegue se manifestar como desejava, porque as potências fisiológicas por hora não lhe oferecem sustentação. É o período de incubação. A semente se prepara para a germinação. Enganam-se aqueles que, ao verem o recém-nascido, considerarem ele um ser frágil, porque ali existe uma potência divina, com poderes imensuráveis em estado de germe, que pouco a pouco vai transformando através de sua seiva energética todo o arcabouço exterior que lhe servirá de armadura. Obedecendo às leis biológicas da vida, que vibram em seu mundo íntimo, traça uma reta com destino único: voltar à alma universal que o gerou, mas trazendo consigo, arquivadas em seus arquivos espirituais, todas as suas existências anteriores, brada para o mundo: eu não sou obra dos homens, sou herdeiro de mim mesmo. E ao nascer e ver a luz do dia, balbucia para o seu coração: eu não tenho nada, sou filho do Altíssimo, venho a este mundo para lutar contra mim mesmo, e certamente sairei vencedor. A mocidade. A mocidade assemelha-se às florestas. Como disse Maurício Garim em seu imortal Centauro: as florestas verdejantes, atormentadas pelo vento, ela mostra por todos os lados as ricas dádivas da vida. Um estranho murmúrio penetra sempre em sua folhagem. A visão é bela, mais bela ainda por causa da sua justeza e verdade. A mocidade é caracterizada pela opulência, pela plenitude da vida, pela superabundância das coisas, pelo impulso para o futuro. A dedicação, o desejo de amar e de se comunicar, caracteriza essa fase da vida em que a alma, unido a um novo corpo de carne, cujos laços são firmes e fortes, se vê na condição de empreender vastas carreiras, prometendo para si mesmas muitas esperanças. É a virilidade, a força, mas acima de tudo, os sonhos. São as fases que caracterizam esse estado do ser. Tudo está completo, dinâmico, pronto para o seu voo para muito além das suas expectativas. O ser já projeta em sua mente as nobres construções do porvir, mas, unidos a esta pujança das forças fisiológicas, vem a indisciplina, os prazeres, a satisfação, os desejos, fortes torrentes que ameaçam os planos mais nobres da alma. A mocidade é uma das fases mais importantes para a formação moral da criatura espiritual. Os laços fortes que prendem o espírito ao corpo e a sociedade com suas exigências torna a livre escolha da substância espiritual no caminho a seguir.
mas o espírito deverá decidir. Se segue os exemplos e ensinamentos deixados por seus pais, e tudo aquilo que abraçou de bom na terra, que certamente lhe faria optar por uma existência saudável e repleta de moralidade, ou se retorna para os caminhos atávicos, antigos, geradores da decepção, do sofrimento, do desgosto que lhe dificulta a morte. Marcas indeléveis de um passado distante que clama por transformação. Mas e se os filhos não receberem dos pais a dose necessária de moralidade? Se eles não receberem, olha quem está ali. Você voltei aqui de novo, eu estou repetindo o que você ouviu. Tudo bem com você? E se os pais não deram para os filhos essa dose necessária de moralidade? Eles deverão escolher por si mesmos. Se volta aos caminhos antigos, ou se muda de rota, buscando as dimensões mais elevadas da vida. A vitória ou a derrota dos filhos não depende do pai. Depende deles mesmos, porque essa questão é de forma útil. Mas então os pais não têm responsabilidade sobre os filhos? Se não tivesse, não existiria pais e mães, porque tudo é perfeito na obra de Deus. A responsabilidade dos pais está no exemplo deixado, que agirá como luz a clarear a caminhada do Espírito. Na ausência desse alimento, ele caminhará no escuro, e as chances de cair serão ainda maiores. Caso isto aconteça, os progenitores deverão ter que viver com a imagem triste de ver os filhos sofrerem na terra ou nas dimensões espirituais os danos causados pelo desencontro de forças que deveriam agir não somente em favor do filho, mas de todo o conjunto. A existência do ser não é um ponto de falas. O espírito, vocês, ele é ávido por um novo combate. É a sua essência. E aqueles que andam na contramão dessa proposta universal caminham sobre um deserto imenso, onde o líquido precioso da esperança fora transformado nos grãos áridos, geradores da indiferença e da insensatez. A mocidade é o futuro da vida, é a oportunidade da alma de ser feliz, mas não essa utópica felicidade oferecida pelos homens, que esconde os prazeres mundanos, a urgia desses prazeres, mas aquela oferecida e vivida pelo Cristo Jesus. A maturidade. A maturidade é, em realidade, o período de ouro da vida, porque ela representa a colheita, o mecedor, onde a maturação se dá no coração, no espírito e em todo o ser. As exuberâncias na mocidade são aclaradas, semelhantes às aleias e às abertas realizadas pelo lenhador na opulência da floresta. As ilusões e os sonhos brilhantes se desvanecem ante a bruma dourada que outrora cobria todas as coisas. Surgem então as linhas graves, as formas austeras da realidade. Por que não dizer que esta é o período das responsabilidades? Tudo muda, um círculo se abre e outro se fecha, sempre buscando um círculo maior.
A maturidade oferece ao ser a certeza, onde a esperança é atingir um ponto de equilíbrio. As leis biológicas vibram em seu mundo íntimo, exigindo cumprimento. Ele deverá se situar, buscar um ponto onde os seus compromissos perante a grande lei deverão ser cumpridos. É daí que surge a família, o lar, os filhos, o trabalho e as nobres reflexões, tais como me preparar para o inevitável, como me abraçará a sociedade e minha família ante as fragilidades que me aguardam. A certeza do porvir leva o ser a se prevenir para o futuro, fisicamente, socialmente e espiritualmente. Sem dúvida, a maturidade é menos prática e primaveril do que a adolescência, porque as flores já decaíram de suas cores e perfumes, mas os frutos, assim como os ramos de uma árvore, já começam a aparecer nas extremidades da alma. O homem consegue ver, sentir, perceber que está crescendo e se engrandecendo no meio da vida. E esta é uma das mais nobres e práticas paragens da evolução humana. A maturidade é, por excelência, o período da plenitude. É o rio que desce com todas as suas forças, desbravando vastas campinas, espalhando riquezas e fertilidades. Entretanto, para as almas mais evoluídas, ricas dos patrimônios adquiridos em existências anteriores, as obras começam na mocidade. O gênio adolescente, se assim podemos dizer. A maioria dos grandes homens da história sentiram, já na primeira mocidade, subir no horizonte do pensamento a estrela que um dia iluminaria a sua glória e imortalidade. Aqueles que vivem esse momento, aqui tem muitos, né? Sentem o clamor do corpo, que outrora sem cansaço desbravava imensas campinas, mas que agora pede repouso e precaução, para que erros mais graves não aconteçam diante da próxima fase que se aproxima. O espírito sabe que suas forças estão em seu clímax, no topo da curva, e que a tendência agora é a decrepitude. Mas é uma fase promissora, porque prepara o ser para o despertar de uma consciência retilínea, tranquila e pronta para o dinamismo da grande transição. Se a infância é o despertar do germe, a juventude é o seu desenvolvimento, já a maturidade é a floração e frutificação. São ciclos da existência humana que preparam o espírito para a conquista de novas dimensões. A velhice ainda está no outono, o último declínio. A vida está no inverno. Somente se ouvir falar nessa palavra de velhice, sobe um frio no coração. Da maneira de compreender dos homens a vida, a velhice significa decrepitude, ruína. É o prelúdio melancólico e afetivo do último adeus. Mas há aí um gravíssimo erro, porque é regra geral. Nenhuma das fases da existência humana é desertada pelos dons da natureza e pelas bênçãos de Deus. Nenhuma é desertada pela natureza e pelas bênçãos de Deus.
Vocês acreditariam que o último quartel da existência, esse é o último, né? O último quartel da existência, aquele que precede imediatamente a coroação do destino, seria mais triste que os outros? Teria aí uma contradição. E isso não ocorre na obra de Deus, porque tudo é harmonia, semelhante a uma canção viva de um concerto impecável. Não vou se encher muito agora não, os velhinhos, mas é isso. A velhice é a santificação do Senhor. Os cabelos brancos é a coroação da natureza aos corações destemidos, resistentes, perseverantes, audaciosos, soldados que, mesmo sendo atingidos pelos projéteis da dor e do sofrimento, se mantiveram de pé. É árvore cujas raízes penetraram profundamente no solo da existência, garantindo ao vegetal magnânimo a segurança diante das grandes tempestades. A velhice é mais forte do que a juventude e a potência da maturidade, porque essas ainda buscam amanhã. Ela já é o amanhã e se prepara para o alvorecer de uma nova era, a do Espírito, a morte. A essência do universo é o movimento. Nada na obra do Pai se mantém inerte. Tudo se movimenta em busca do seu devenir vir a si. Nada na obra do Criador morre, muda de forma. A matéria, ao se decompor, volta a ser energia. E a morte do corpo representa a libertação do espírito. Mas sem dúvida, é notório, isso sem realizar, é lógico, que boa parte dos pensadores científicos, que para boa parte desses pensadores, falar em espírito e alma é entrar nos pontos das carochinhas, é apresentar figuras para terceiros ignorantes, porque para a ciência, não generalizando, o ser nasce na concepção, surge na sua concepção e morre após a morte cerebral e nada mais. Mas nós não podemos esquecer que a ciência é a senhora do corpo físico. Ela é a senhora do corpo físico, porque ela estudou todos os seus mecanismos de desenvolvimento e sustentação, dessecou os tecidos, penetrando na intimidade da estrutura orgânica, e diante desse cabedal de conhecimento e clareza de pensamento, ela se otorgou o direito de rechaçar sem analisar. Daí surge então uma intrigante questão. É uma pergunta que eu jogo no ar, não uma pergunta. Como a ciência evoluiu consideravelmente, porque ela não consegue restituir ao corpo físico os elementos que o fariam existir sem o constrangimento da morte? Pergunta. Como o nascimento de células novas e o restabelecimento energético através do corpo físico diário, através de suas estruturas orgânicas íntimas e de absorção externa, não consegue frear o envelhecimento do corpo físico. Ele está sempre substituindo e não consegue. Por quê? Porque esse desgaste não é estrutural, é íntimo, é um processo que não pode ser recuperado, porque é um mecanismo que existe na estrutura, na intimidade de tudo. Tudo morre, mas volta a existir. É um movimento que nós não conseguimos nos desvencilhar dele. Conseguimos? Porque ele faz parte do progresso
do processo evolutivo e dinâmico do próprio universo. Tudo no universo é assim. Nós não seríamos diferentes. Como dissemos para vocês, a essência do universo, o universo é um movimento. Mas para ficar bem claro, quando nós falamos em morte do corpo físico, estamos apontando para a paralisação completa de todas as funções orgânicas, não somente parte delas. Porque essas interrupções podem ser fatais ou eventuais. Sujeito à substituição ou não, vai depender de inúmeros fatores, inclusive os kármicos, que são predisposições orgânicas agregadas aos cromossomos perispirituais. São gatilhos que disparam no momento certo, oferecendo ao encarnado as experiências necessárias para ele progredir na vida. Essas paralisações podem ser físicas ou psíquicas e facilmente deflagradas por desvio de comportamento, muito comum nos seres deste planeta. Então, que fique bem claro que essas interrupções podem ser fatais, eventuais ou sujeitas à desobstrução e recuperação da vida orgânica. Se vocês forem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, instrução dos Espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. Está escrito lá. Os Espíritos nos dizem o seguinte: nos mundos superiores, a morte não representa os horrores da decomposição. Está escrito lá. Longe de causar pavor, é considerado uma transição feliz, porque lá não existe a dúvida sobre o porquê. Na vida, a alma, não sendo constrangida pela matéria compacta, se expande e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase que permanente de emancipação, que lhe oferece a livre transmissão do pensamento. É por isso que eu estou aqui hoje. Falei tanto bobagem para explicar aqui, para que vocês possam compreender que os ciclos menores que nós estamos vivendo agora é para atingir os maiores. É sair da dependência para a liberdade, do medo para a consciência, do apego para a lucidez do pensamento. Como eu disse a vocês, eu iria unir duas ideias. E agora eu vou falar sobre a segunda ideia, do Espírito Sua Voz, do livro A Grande Síntese de Teobaldi, onde ele vai falar do processo genético do cosmos. Vejam bem vocês como esse Espírito se manifesta. Ele diz assim: observai. Você lembra alguma coisa? Observai. Não lembra nada? Nossa Senhora. Os lírios do campo. Os lírios do campo. Ah, lembra sim, isso, né? Olhai. Esse há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, disse assim, diferente. Olhai os pássaros dos céus. Veja uma mensagem. A comunhão que eles têm com a natureza, com o meio ambiente, a integração que eles possuem com o natural. Faça igual a eles. Seja igual a eles. E esse Espírito fala: observai os ciclos pelos quais passam as águas, de nuvens e chuvas a rios e mares, e através da evaporação voltam a ser nuvens e chuvas. É um processo único, contínuo,
que a cada rotação muda um pouco e vai amadurecendo um ciclo maior, que é a dispersão das águas e sua absorção pela terra e difusão nos espaços. Ciclo que caminha lentamente para a morte do planeta. O planeta vai morrer também. Vai. Se for na Gênesis, Espírito não deu. É um ponto que deveria nos levar a profundas reflexões. Profundas. Porque o tema meio ambiente está em pauta hoje. Está em voga nos debates mundiais. Há uma preocupação imensa quanto ao desgaste sofrido pelo planeta em decorrência das atividades humanas. Isso é justo, não é? É justo. Você pensar e refletir sobre como proteger o núcleo que te habita mostra pelo menos um pouco de sensatez. Mas o que nós deveríamos entender é que o planeta Terra é um organismo vivo, sensível e inteligente, que age de forma intensa aos movimentos contrários às suas atividades. Ele sabe lidar com isso. Hoje nós estamos vendo lugares secos recebendo água, não sabe? E lugares onde a escassez tomou conta e que eram habituados a receber umidade. Mas isso aí é o que o homem está fazendo. Eu prefiro dizer que isso são ciclos. Mudanças de ciclos que acontecem na própria trajetória do planeta. Longe dos olhares humanos, meus amigos, o planeta cumpre seu destino. A cada ciclo que se abre, a cada ciclo que se fecha, a sua morte se aproxima. E ele vai se preparando para o seu mais novo devenir, que a desagregação da matéria é só volta ao estado de energia. Ele continua dizendo assim: observai o vosso mundo químico, os elementos que constituem o vosso organismo, eles procedem da terra e são incluídos em seu ciclo através da nutrição e voltam à terra através da morte. Sempre o mesmo material e o mesmo ciclo, só que vai aos poucos, lentamente, ao longo, vai se posicionando lentamente na trajetória de um ciclo maior. Ele vai aos poucos se movimentando até atingir um ciclo maior, que é a transformação das espécies. Eu estava lá no Paraíso e eu falei para eles o seguinte: será que é verdade o que eu estou falando? Vocês já viram uma foto das pessoas que viviam no tempo de Jesus Cristo? Já fizeram uma análise? Com 30 e poucos anos elas não tinham mais dentes. Não tinha. O período de vida útil deles é até 40, 45 anos. Olha hoje. Olha a estrutura que nós temos. A tessitura. Tudo evoluiu. Então ele vai falando isso. Por que eu digo isso? Porque é muito fácil ver Deus na criação dele. Tudo é belo, rítmico e grandioso. Não há sequer um átimo de incongruência. A harmonia é a vida e o bem-estar dessa grande manifestação da vida. A grande mente do universo, Deus, impulsiona a sua orquestra da vida, que se manifesta com canções de graças às dádivas recebidas.
É assim que funciona. Nada, absolutamente nada, tende à inutilidade. Tudo busca a perfeição. Essa maravilhosa ópera divina é tão sutil que passa despercebida aos ouvidos humanos, não acostumados com os sons sensíveis gerados pela vontade do Criador. Mas o ciclo, nascimento e morte, vai tornando pouco a pouco esse ser mais acessível a esse grandioso espetáculo divino. Meus amigos, dos pequenos elementos aos mais complexos, das indas e vindas de nutrientes, tudo se completa para que a vontade de Deus se faça. E ele continua dizendo: observai o vosso metabolismo orgânico. E ele constitui uma série imensa de ciclos. Vosso organismo é composto por uma corrente de substâncias que foram retiradas de outros seres, os artrópodes, animais, que por sua vez retiraram de outros, os artrópodes, as plantas, dos quais finalmente se processa a síntese orgânica das substâncias proteicas no mundo da química orgânica na Terra e no mundo dinâmico das radiações solares. Como é fácil verificar que as leis de vida são facilmente traduzidas pela palavra beleza. Vocês todos aqui, inclusive eu, vou falar de nós. Nosso corpo físico é um universo de elementos. É um oásis de substâncias, templo de disciplina, nebulosa de harmonia que compõe esse maravilhoso espetáculo biológico que é o corpo espírito. Células nascem e células morrem. Em pouco tempo, o mundo celular orgânico é substituído. Elementos entram e elementos saem, sempre o equilíbrio do todo seja alterado, desde que este equilíbrio parta do círculo central, o espírito. O instinto, o automatismo trabalham incansavelmente para que os objetivos da substância divina sejam alcançados. Incansavelmente. Não há desordem. Só há desordem quando parte desse núcleo central age na contramão do equilíbrio universal. Agora nós estamos começando a entender um pouquinho só porque nós tememos a morte. Porque nós vivemos a vida de fora para dentro, não de dentro para fora. E ele termina dizendo: vosso pensamento é o ciclo mais alto, e ele se alimenta de toda essa cadeia, pois ele não poderia subsistir sem a restauração, sem sua restauração física e dinâmica em nosso cérebro. As vossas funções psíquicas estão diretamente ligadas aos princípios químicos de vosso organismo, dos organismos dos animais que vos nutris, e das plantas pelos quais os animais se nutrem, e dos princípios químicos da própria matéria. Deveis crer. Os processos também da síntese vital das plantas, que são apenas uma consequência. Essa é a dinâmica da vida, para encerrar. Ciclos se abrem e ciclos se fecham por milhares de anos em todos os reinos. Protozoário,
vegetal e animal. Hoje tem mais, né? Não tem mais. Vou falar isso, minha filha estava na palestra assim, o senhor errou. Porque ela falou um monte de erro lá. Ela fica bom esses três. Esses ciclos se abrem nesses reinos, buscando sempre um ciclo maior, que é a evolução das espécies. O homem de hoje já viveu esses ciclos do seu passado. Saiam de lá da sensibilidade dos protozoários. Passou lá pela aquisição energética das plantas, do raciocínio fragmentado dos animais, até chegar ao estado de hoje, que é o do raciocínio. Mas o novo amanhã nos aguarda. E ainda não será o ápice da glória dos céus. O novo ciclo será. Mais nobre, grandioso e luminoso. O da consciência. Certo que muitos irmãos nossos encarnados e desencarnados já atingimos. Mas a grande maioria não. Porque ter consciência não significa somente ter conhecimento e aplicabilidade de certas leis, mas sim conhecer, sentir e amar a Deus, a vida e a todo o universo. É viver integrado a esse sistema divino, sem apego e desejos incomunicáveis à saúde da alma. É ver e sentir Deus em sua obra, sem dependência ou carência, mas buscando sempre virilidade e dinamismo. É buscar Deus, o Pai, por amor, não por necessidade, porque necessidade é o próprio Pai te ensinando a ser mais forte. É abandonar os contrastes negativos, buscando intensamente os positivos, consciente e fiel que tudo é as mãos de Deus. Viver em Deus é saber transformar as sombras em luz, o medo em confiança e a dor em esperança. Diante dos gritos estridentes das almas que vivem neste planeta, sempre dizendo como é difícil viver na Terra, que o seu coração pacificado, orando, sempre diga: bendita sejas a terra que me abrigas. Filhos, problemas, Deus te apacenta. Parentes difíceis, Deus te consola. Dificuldades na vida, Deus te agiganta. Em tudo, por tudo, jamais te esqueça. Deus não te abandona. Vamos,